começou? Então, só retomando o seguinte, ontem, né, essa aula de hoje, a gente está chamando de aula 14 bis, porque ontem foi a aula 14, e hoje a gente está tendo a aula que é a continuação, né? Hoje é dia 3 de dezembro, tá? Então a gente ontem teve a aula 14, e hoje está tendo essa aula aqui 14 bis, né? Hoje, sábado, dia 3 de dezembro. Vamos continuar então essa discussão, que é Young Mills, né? Um grupo de gates semicimples e fatores abelianos. Opa, tudo bem, Luiz? Tudo bem? Então, nós fizemos o seguinte, estamos propondo então essa ideia de termos um grupo de gate agora composto, dois fatores simples. Então, esse pedaço aqui é a parte semicimples, porque ela é composta de duas partes que são simples, ela é semicimples, e esse setor aqui é o setor dos fatores abelianos, são as simetrias abelianas. Muito bem. Eu pensei que pela discussão de ontem você não pudesse chamar esse grupo de semicimples justamente pelo fato. Não, o grupo todo não é semicimples. Semicimples é só esse pedaço. E esse pedaço aqui é o pedaço semicimples, porque ele é formado por dois fatores simples. Esse pedaço aqui é o setor abeliano. Então, esse grupo como um todo, ele não é semicimples, porque ele tem fatores abelianos, tá certo? Certo? Só estou dizendo que esse pedaço aqui é semicimples, porque ele é composto de dois grupos simples. Mas o grupo G, então, está dito aqui, o grupo G, como a gente falou ontem, o grupo de gate em geral, ele é um grupo semicimples com fatores abelianos agregados, tá certo? Eu estou mudando uma coisa aqui em relação a ontem. Eu vou deixar essas cargas aqui em aberto, que a gente pode querer produzir alguns termos novos, que são acoplamento não de gate, mas de matéria. Então, eu estou fazendo o seguinte, cada simetria define, vamos dizer, uma interação. Então, esse problema aqui, claro, não estou falando de um problema que é realista, esse problema que eu estou colocando aqui é um modelo meio de brincadeira acadêmica, né? Só para a gente aprender a manipular com grupos de gate mais complicados. O modelo padrão é SO3, SO2, 1, a gente pode fazer outros modelos. Esse aqui é um modelo, é um toy model, né? Então, vou colocar aqui, é um toy model só para a gente poder exercitar o que a gente está aprendendo. Muito bem. Então, mas ainda assim não é tão toy model assim, né? Porque eu posso pensar que seria alguma coisa do tipo de uma teoria tentando estender o modelo padrão. Poderia também pensar, botar um fator abeliano extra ao modelo padrão. Isso tem sido feito, inclusive, né? Bom, então vou colocar o seguinte, eu vou só relembrar, na aula de ontem a gente fixou as transformações de cada campo. Tem dois escalares, esses dois escalares aqui são os escalares φ e S, e aí esses escalares φ e S, eles têm essas atribuições. Então, φ é um triplete de SO3, um duplete de SO2, é neutro pelo primeiro 1 e tem carga menos 1 pelo segundo 1. O escalar S, ele é um octete de SO3, um singlete de SO2, tem carga menos 1 do primeiro 1 e carga 0 do segundo, é neutro. E esse cara aqui, ele é singlete de SO3, triplete de SO2 e tem essas cargas em aberto. Estou deixando as cargas em aberto. Depois a gente pode mexer com essas cargas, acertar de acordo com o que a gente quer. Então, ontem, se não me engano, a gente fez as transformações desse campo aqui e fixou as derivadas covariantes. Então, vou recapitular rapidamente aqui a derivada covariante temporal do φ. Então, ontem também, eu acho que foi em função da pergunta que o Felipe fez, a gente falou que o setor, quer dizer, os acoplamentos mínimos, eles estão na álgebra. E como eles estão na álgebra, a álgebra tem uma estrutura linear. Então, a gente modifica a derivada covariante, introduzindo para cada interação um acoplamento mínimo. Então, esse campo aqui, ele é um, então vamos lá. Então, o termo inicial é esse aqui, dt φ. Aí o primeiro acoplamento, mais I, constante de acoplamento G. Aí eu tenho aqui os campos de gauge rotulados por φA. Esse nosso A aqui é o índice de SO3, vai de 1 até N2 menos 1. Então esse A aqui vai de 1 a 8. São os 8 geradores de SO3. Esse A aqui, pequeno, vai de 1 a 3. São os 3 geradores de SO2. Aqui
é um grupo abeliano, só tem um gerador, um índice, e aqui só tem um índice que é abeliano. Então tá. Aí aqui a gente vai colocar os geradores de SO3 na representação fundamental, que é a representação das matrizes de Gelman. Então isso aqui atuando em φ. Depois a parte do S2. S2 é um duplete. Então mais I, G', e aí os potenciais de gauge lá eu chamei de Ki. Então, QA, sigma A sobre 2, atuando em φ. Então, do ponto de vista do SO3, esse φ é um triplete. Esse aqui é um duplete. Depois, ele não tem carga por esse x e ele tem carga menos 1 aqui. Então, aqui vai ficar mais I, constante de acoplamento, H', o campo de gauge, que é o campo Y, potencial escalar Y, e a carga. A carga é menos 1. Então, no lugar do gerador, no caso abeliano, no lugar do gerador a gente bota a carga. A carga é menos 1. Eu vou botar o menos aqui. E aqui o campo φ. E aí na aula passada, não estou abrindo aqui, a gente viu que esse campo φ tem o índice. Deixa eu ver como é que eu chamava esse índice. Se era I pequeno, eu acho que era I pequeno. O índice de gerador. Era índice I alfa, isso. Então, dizer, esse cara aqui tem índice I alfa. Então, lembrar, esse índice A é o índice de SO3, de gerador. Vai de 1 a 8. Esse índice I é um índice de SO3, mas é um índice da representação. Vai de 1 a 3. Então, essa matriz aqui são 8 matrizes 3x3. Então, essas matrizes 3x3 vão atuar nesse índice tridimensional. Aqui eu tenho 3 matrizes de Pauli, 3 matrizes 2x2. Essas matrizes vão estar atuando aqui. Então, ontem a gente tinha visto que isso aqui tem que ser lido, né, se a gente quisesse. Então, vou fazer isso mais uma vez, vou parar aqui. dt, φ e Pauli. Então, a gente teria que ler essa derivada covariante assim. Derivada temporal usual do φ e alfa. Depois aqui mais I, G. Vou botar esse G sobre 2 aqui. Mais I sobre 2, G. Aí aqui os campos de Young-Mills escalares, as matrizes de Gelman e J. E J alfa. Então a interação SO3, ela não mexe no índice alfa. O índice alfa que está aqui é o mesmo índice alfa que está aqui. Ela mexe no índice I. Agora vamos para a interação SO2. Então mais I sobre 2, G'. Que A. E aí as matrizes de Pauli, sigma A, alfa, beta. Agora a simetria SO2 não mexe no I, mas mexe no alfa, beta. E depois a simetria abeliana, menos I, H', Y, I e alfa. Tá? Outra, a simetria não mexe nos índices SO3 e SO2. Então, essa é a derivada, né? Se eu quiser abrir em componente, eu posso deixar assim. Então, assim, essa derivada aqui está olhando para esse φ como um vetor coluna. Aqui eu já estou explicitando os índices, né, do vetor φ. Depois, a derivada espacial, gradiente. Então, é o seguinte, eu vou... Só duas perguntinhas. Quando você define a derivada covariante assim, na prática, você está olhando para o modelo padrão, você quer fazer a derivada de um campo, você sempre carrega todos os termos, Isso. independente se você não estiver olhando especificamente para aquele setor, por exemplo, tem um acoplamento com... Você sempre vai carregar todos os termos. A derivada covariante tem que ter todos os campos. Só não vai ter se o campo for neutro. Por exemplo, esse campo aqui, ele tem carga 1, então ele não interage. Esse campo, agora, por exemplo, esse campo aqui é um singlete de SO2. Se ele é um singlete de SO2, ele é neutro para o SO2, ele não interage com o SO2. Então, esse pedaço aqui não vai ter para ele. Você tem que colocar na derivada covariante todas no que ele tiver carga. Exatamente, todas as especificações de carga. Não importa se eu quiser olhar especificamente só o acoplamento com um dado setor do modelo. Não, você bota a derivada covariante toda. Depois do Lagrangiano que você substituir, aí você pode selecionar, olhar o setor que você quer. Mas a derivada que vai entrar no Lagrangiano é sempre a completa. A completa, é isso mesmo, tá certo? E a outra pergunta? Ah, sim. Eu vou lembrar, Lembra e fala, não tem problema. Então agora vamos, eu vou apagar isso aqui
vou passar direto para a derivada espacial. Porque isso aqui foi só uma abertura dessa expressão, para ficar mais claro como é que essa expressão deve ser lida, né? Então agora eu vou passar para a expressão do gradiente do campo φ. Então vou lá, então, como o Luiz Felipe falou, eu vou colocar tudo. Então, o gradiente covariante de gauge do campo φ vai ser o gradiente usual do campo φ. E aí agora a gente sabe que na parte de passagem a gente coloca o sinal menos I, G. Já vou botar aqui sobre 2, G. Aqui vão entrar os campos vetoriais, então. E aqui os geradores de SO3 na representação tridimensional. Aqui vai ficar menos I, G', menos I sobre 2, G', que A, sigma φ. E aqui, como é a parte espacial, vai entrar um sinal menos. Como a carga é menos 1, vai ficar menos por menos, vai dar um mais aqui. E H', campo vetorial Y, atuando no φ. Então, esse é o setor do escalar. Vamos pegar agora o escalar S. Então, a derivada temporal covariante do escalar S. Então, vamos ver com quem que esse campo vai interagir. Ele vai ter interação SO3, não vai ter interação SO2, porque ele é um singlet. Tudo que é singlet é neutro, tem gerador zero, não tem carga. Ele tem carga, então ele vai ter só duas partes. Ele vai ter a parte do SO3 e a parte do primeiro 1. Então vamos lá, vai ficar DTS. Aí agora nós vamos ter mais IG FI. Agora tem uma diferença. Eu não vou colocar aqui os geradores de SO3 estão numa outra representação. Não são geradores 3x3, são geradores 8x8. Então eu vou escrever esses geradores sob uma outra forma. São os geradores de SO3 também. Só que numa representação 8x8. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, do ponto de vista do SO3, me dá I, E, A, B, C, lambda C sobre 2. A álgebra de Lie de SO3 é realizada na representação de tridimensional das matrizes de Gauss. Agora eu vou ter geradores GA, GD, satisfazendo a mesma álgebra de Lie, só que com uma outra categoria de geradores. Aqui é tudo 3x3 e aqui é tudo 8x8. Essa é a representação 8-dimensional de SO3, que é a chamada representação adjunta. Então eu mudei os geradores. Eu não mudei os campos de gate, mas mudei os geradores. Estou numa outra representação, 8x8. Então vamos lá, GA, e aqui eu vou colocar o meu S. Agora, segunda interação. Ele é neutro, ele é singlet de SO2. Então ele não tem transformação SO2. Então não tem interação SO2. Aí eu pulo para o primeiro com constante de acoplamento H. Então nós vamos ter aqui mais I, H. O campo de gauge daquela interação escalar é o Y. Aí eu vou colocar aqui o valor da carga. A carga é menos 1. Então vai ter um sinal menos aqui que vem da carga. E isso aqui atuando em S. Como é que eu teria que entender isso do ponto de vista dos índices? Então, esse meu campo S, ele tem índice. Ele está na representação de junto. Ele vai de 1 a 8. Então, o índice dele é de mesma categoria que esse A. Então, vamos fazer assim. Vamos chamar esse índice aqui B. E agora, ele não tem índice de SO2, então ele só tem esse índice. Então ele vai ficar DT, SD, mais IG, os potenciais FA, e os geradores GA, BC, SC. Depois a parte abeliana, menos I, H, Y, SA. Então essa é a derivada covariante do S. Por que ele não pega a parte com o... Por que ele não tem a parte do SO2? Porque ele é um singlet.
O que significa algo ser um singlet de SO2? Significa que todos os geradores, ele está numa representação unidimensional de SO2. O que é o SO2? SO2 é isso aqui, ó. Geradores alfa A de A. Se você está numa representação singlet, o que significa o singlet? Significa que essa linha, a segunda transformação de SO2, vai ser isso aqui, exponencial de alfa A GAS. O que significa ser um singlet? Significa que o objeto é invariante, essa linha é igual a S. Mas para essa linha ser igual a S, todos os geradores são zero. Então, quando um campo é singlet de um grupo não abeliano, significa que todas as cargas dele são zero naquele grupo. Quer dizer, todos os geradores são trivialmente representados. É isso que significa um singlet. Então, se ele é singlet de SO2, ele não vai ver que todos os geradores de SO2 para ele são zero. Porque é isso aqui. O singlet significa... O que é o singlet? É um invariante. Então, para esse objeto ser invariante, como esses parâmetros são arbitrários, o que você tem que pegar é geradores iguais a zero. Singlet de um grupo não abeliano é a mesma coisa que o campo ter carga zero sobre um grupo abeliano. Certo? O gerador, ele faz o papel da carga. Então, está aqui, ó. A gente sempre faz isso. A gente bota constante de acoplamento, campo de gate, gerador e atuando no campo. Não é essa a estrutura que a gente coloca, né? Então a gente vai colocar a estrutura da interação mínima a gente coloca a constante de acoplamento, campo de gate correspondente, pode ser escalar ou vetorial. Aí esse campo de gate vem ligado, acoplado a um gerador, aos geradores. Vai colocar campo de gate, gerador. E aqui, campo de marca. É porque o gerador no grupo abeliano são só escalares. Exatamente. E aí a gente associa só uma carga. Você associa só uma carga. No caso abeliano, no lugar do gerador, a gente coloca a carga. Então, quando um objeto é singlet, significa que ele é invariante, é como se ele tivesse carga zero. Então, todos os geradores são zero, então não vai ter esse aqui. Certo? No caso do grupo de Lorentz, como é que ficaria essa estrutura? Traria massa aí com uma carga e o Não, é o spin. As representações do grupo de Lorentz, elas são classificadas segundo o spin. A massa só entra e empurra para ele. O Lorentz é só spin. Então, nós temos aqui, então, isso aqui. Então, beleza, tá, só para lembrar. Lembrando que, nós já tínhamos falado, os elementos de matriz do gerador de um grupo, na sua representação adjunta, que é a representação que as linhas e as colunas têm a mesma dimensão que o número de geradores, ele pode sempre ser escrito como sendo menos I, F, A, B, C. Então, por exemplo, nesse caso, eu posso escrever esse elemento aqui, essa interação SO3, poderia ser escrito assim, tem o menos I do elemento de matriz do gerador, menos I com I vai dar 1, então aqui vai aparecer um G. Aí isso aqui vai produzir uma constante de estrutura FABC. Aí aqui vai aparecer o potencial de Young-Mills φA. E aqui vai aparecer o campo de matéria. Se quiser, eu posso trocar, as constantes de estrutura são antissimétricas, eu posso trocar o A com B e botar um sinal menos. BAC. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu abrir isso em componente, eu posso escrever esse termo dessa forma, porque esse elemento de matriz eu já conheço, que é a representação de tá? Eu poderia colocar a coisa dessa forma assim. Mas vou deixando por enquanto Tem assim. uma vantagem de escolher a forma adjunta para na hora de escrever a derivada ou... Não, eu ter escolhido a representação adjunta ou ter escolhido botar assim? Os dois, tem alguma vantagem no final? Quer dizer, o que você... Porque às vezes você, por exemplo, no caso de SO3, você pode ter um octete de campos, como você tem um octete de bários, por exemplo, um octete de mesos. Então, a representação adjunta pode aparecer na natureza. Eu estou dando esse exemplo, como eu falei com vocês, é um exemplo só de teste, né? Um exemplo de exercício acadêmico. Mas, assim, você pode buscar na representação adjunta. Por exemplo, em certos modelos... Não, mas, por exemplo, é porque foi um pouco na discussão que a gente falou
mexer no grupo na álgebra. Mexer na álgebra é sempre mais fácil porque você lineariza, mas mexer na representação adjunta tem alguma vantagem? A representação adjunta, ela, na verdade, está na álgebra. Por quê? Porque as representações, elas são lineares também, porque são espaços vetoriais. Só quem não é linear é o grupo. Mas as representações do grupo são representações matriciais. Então, você está numa álgebra também. Você está num espaço vetorial. Mas escolher entre uma representação e outra... Não é a física que vai te dizer. Se você tem, por exemplo, 8 estados que compartilham, por exemplo, 8 estados degenerados, aí você estaria na representação 8. Ou se você tem 3 estados generados. A física, a situação física te escolhe a representação. Que ela vai dizer, não, eu tenho 3 campos degenerados em massa. Ou eu tenho 8 campos degenerados em massa. Ou eu tenho 12 campos degenerados em massa. Isso vai fixar para você a representação daquela simetria. Tá certo? Tá, não é uma coisa de livre escolha, então. Não é uma coisa de livre escolha. O problema deve te indicar. Por exemplo, em alguns modelos eletrofracos que você introduz neutrino massivo, você tem que colocar o Higgs na representação adjunta de SO2. No modelo padrão usual, o Higgs está no dublete de SO2. O Higgs não é a representação adjunta de SO2. O Higgs, que foi descoberto lá no LHC, esse Higgs de 125 GeV, ele é dublete de SO2. No entanto, se você quiser introduzir neutrino massivo na teoria eletrofraca, você precisa acrescentar uma família de Higgs na representação tridimensional de SO2, que é a representação adjunta. Então, você precisa de um Higgs na representação 3 para poder dar massa para o neutrino. Então, isso te diz, então eu tenho uma razão física para buscar a representação adjunta de SO2 e não só a representação dublete. Então, é a situação física que te indica que representações você deve escolher dentro daquela simetria. Deixa eu apagar isso aqui. Deixar isso aqui dessa forma. Só estou lembrando. Então vamos pegar agora as derivadas espaciais. Derivadas espaciais. Agora, professor, eu lembrei daquela pergunta que eu fiquei de fazer. O que é? A gente está calculando essas derivadas sempre na receita Do acoplamento mínimo. Isso. No caso, isso não me dá uma mistura de componente. Quando você escreve componente com componente, não mistura com a componente. Mistura? Porque olha só. Por exemplo, eu apaguei aqui. Então, por exemplo, esse termo aqui. Esse termo aqui, né? Você tem lambda A. Você tem aqui o teu campo φ, dt φ. Ele vai ter dt φ. Vem blá, 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 mais. Aí vai ter lá I, G, pegar o primeiro dt, φA, I sobre 2, G, φA, lambda A, IJ, φJ. Então, se o que está no Lagrangiano é esse termo aqui, dt φi, dt φi, ele vai ter uma mistura. Vai ter uma mistura. Porque justamente o papel do gerador é ele misturar os campos diferentes daquela representação. Quer dizer, é isso que é a interação de gauge. A interação de gauge, ela acontece mudando I para J. Ela faz uma transição do campo φJ, acoplando ele com o campo φI. Então, esse é o papel da simetria de gauge. Quer dizer, o papel do gerador, Esses geradores nunca vão ser diagonais, né? Não, nunca vão ser diagonais, no princípio não. Certo? Então é isso. Então ele mistura os campos. Não, nem vai poder, porque não são geradores que tem que ter traço zero? Você pode ter um gerador de traço zero, mas ser diagonal. Lembra que ontem dei para vocês? O último gerador de SO3, a matriz lambda 8, é 1 sobre 2 raiz de 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 2. Então essa matriz, ela é hermitiana, tem traço zero e ela é gerador de SO3, certo? Mas claro, você não pode ter todos diagonal, senão todos comutariam entre si, você não teria uma álgebra de Lie, seria uma álgebra trivial. Você pode ter um ou outro geradores. Em geral, a regra é essa. São teoremas da álgebra de Lie. Se você tem um grupo SUN, você pode sempre... Ele tem N2 menos 1 geradores. Então, esse é o número de geradores.
Agora, como o grupo é S ou N, desses N2 menos 1 geradores, você pode sempre escolher N menos 1 geradores diagonais. Então, você vai ter sempre assim, você vai ter N2 menos 1 geradores, menos o número de geradores que podem ser diagonais. Então, você vai ter N2, sobram então N2 menos N. N2 menos N são os geradores não diagonais. Então, no caso de S2, você tem justamente o sigma Z, que é diagonal. No caso de S3, como eu dei ontem, vocês tinham dois geradores diagonais. A gente tinha o lambda 3, que era 1, 0, 0. 0 menos 1, 0. 0, 0, 0. Esse era diagonal. E esse lambda 8 que eu acabei de apagar. Então eu tenho dois geradores diagonais. Isso é uma coisa que está ligada ao chamado número é o ranking do grupo, é o número de operadores de Casimir do grupo. Todo grupo SUN, ele pode sempre ter N menos 1 geradores diagonalizados. E os demais, certo? Se for SU4, eu teria 3 geradores diagonalizados. Muito bem, então, vou botar agora as derivadas covariantes espaciais. Os acoplamentos mínimos no setor espacial. Vou botar gradiente do S. E aí aqui, menos I, G. Aí os potenciais vetoriais, os 8 potenciais vetoriais, os geradores atuando no S. E aqui vai ficar mais I, H, o potencial vetor atuando no S. Então esse aqui é o setor de campos escalares, é o segundo setor de escalares. E agora vamos pegar o último campo, que é o campo fermiônico. Então vamos ter aqui dt do psi. Então vai ficar derivada temporal do psi mais I. Ele é o que? Ele é singlete de SO3. Então se ele é singlete de SO3, ele é invariante de SO3. Então ele não sente a simetria SO3. Os geradores são zero. Então ele não vai ter esse setor aqui. Agora ele é um triplete de SO2. Então ele vai entrar aqui. Mais I, G'. Os potenciais escalares de SO2. Agora os geradores de SO2 não são mais as matrizes de Pauli. Porque as matrizes de Pauli são 2 por 2. Eu tenho que buscar agora geradores de SO2 que são 3 por 3. A gente já tinha chamado essas matrizes de sigma A. Ontem eu tinha mostrado para vocês que nós temos 3 matrizes, 3 por 3, sigma A, elemento BC, igual a menos I, epsilon ABC. Tinha mostrado que essas 3 matrizes sigma A igual a 1, 2, 3, satisfazem a álgebra de Lie de SO2. Então, eu já tenho agora, não são matrizes 2 por 2, mas são matrizes 3 por 3, que representam SO2 nessa dimensão, no triplete. Sigma está na representação adjunta? Está na representação adjunta, é a representação adjunta de SO2. E aqui atuando no psi. Depois, esse campo vai ter carga Q, então ele vai ter mais I, H, Y, carga Q, atuando em psi. E vai ter carga Q grande, então vai ter aqui mais I. Não, a carga Q, o primeiro campo é X, então aqui é X. Aqui eu fiz besteira, gente, perdão. O S, a carga dele é no setor X, é no primeiro 1, eu errei aqui. Aqui tem que ser X, ó. É errado. É o setor, é o primeiro 1. Então, dentro do que eu estou designando os campos de gauge do primeiro 1 por X e X'. Não tinha nem botar linha aqui, é X. X vetor, perdão. X e X vetor. Então, esse campo aqui ele tem essa carga do primeiro fator 1. Ele é neutro para o segundo. Então eu errei aqui. A constante de acoplamento é H. Mas os campos são X e X vetor.
Vamos estar corrigindo ali. Esse cara aqui então tem essa carga aqui, e esse aqui vai agora sim, que vai entrar o Y, e aqui vai entrar a carga que é grande, isso aqui atuando no psi. Então agora, o meu psi, por exemplo, aqui, se eu quiser especificar isso aqui vai ficar assim, quer dizer, esse pedacinho aqui, eu teria que especificar assim, isso aqui é φA, sigma A, BC, psi-C. E aí esse objeto aqui é menos I, epsilon ABC. Então só estou deixando assim. E aí agora a parte vetorial. A derivada. Tchau, cara. Aqui está dando para ler, tchau? Não vai olhar assim. Aqui dá? Dá, tá? Vem? Então tá. dt psi, então vai ficar gradiente do psi. Aí aqui vai ficar menos I, G', potencial vetor A, sigma A psi, menos I, H, potencial vetor X, carga Q psi, menos I, H', vetor Y, carga Q psi. Certo? Então, essas são as nossas derivadas covariantes. Deixa eu colocar isso aqui. Então, agora o que a gente pode fazer, vou deixar isso aqui que eu vou precisar. Deixa eu só colocar as cargas aqui para eu não esquecer. Então, esse setor aqui tem carga 3, 2, é triplete, duplete, neutro, 0, menos 1, né? Triplete, duplete, 0 e menos 1. O segundo é o quê? 8, 1, menos 1 e 0. 8, então, singlete, menos 1 e 0. E esse aqui é singlete? Singlete, triplete. Singlete, triplete. Quezinho, quezão. Quezinho, quezão. Obrigado. Então, cara, a cara esse dia está pegando bem, Pega. né? Então, a gente já tem todas as especificações, então a gente agora está pronto para escrever o lagrangiano na matéria acoplada com os campos de gauge. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o lagrangiano na matéria com o setor de gauge. Então, o campo φ, o campo S, ele é um campo escalar. Então, eu imaginaria colocar alguma coisa assim, ó, dt S. Dagger. Aí é pegar o conjugado hermitiano dessas matrizes todas aqui. dt S dagger, dt S. Depois, menos o gradiente d S dagger escalar ds. Então isso aqui é a parte de derivadas covariantes. Posso escrever isso. Depois, vou escrever o análogo do meu campo. Eu tinha começado com φ, vou botar o φ agora. Então agora a mesma coisa para o φ. dt φ tá. dt φ menos gradiente covariante do φ da escalar gradiente covariante do φ. Vamos pegar agora o fermiônico. Então, o fermiônico é linear nas derivadas. Então, a gente vai começar colocando assim, psi dagger, matriz gama zero, e aí aqui a gente coloca I, assim, I vem aqui na frente, tá o I se quiser, DDT, psi. Então, o lagrangiano, a parte temporal do lagrangiano de Dirac. E depois a parte espacial do lagrangiano de Dirac, mais I, psi dagger, gama zero, matrizes gama,
escalar, derivada covariante, psi. Então, esse é o setor de derivadas covariantes. Então, aí tem todos os acoplamentos da matéria carregada com os campos Gauge. Todas as interações de Gauge estão presentes nesses termos. Claro que agora eu posso escrever um lagrangiano, vamos dizer assim, um setor puramente matéria. Eu posso escolher agora escrever grandezas que são invariantes de Gauge envolvendo só a matéria. Que seria, por exemplo, eu poderia pegar esse campo S. Nada me impede de pegar um termo que seja uma constante de acoplamento, vamos dizer assim, já usei GG', H e H'. Vamos dizer assim, uma constante de acoplamento que eu vou chamar de F, por exemplo, uma constante de acoplamento F, S Dagger, S. Mais uma constante de acoplamento que eu posso chamar aqui de F til, S Dagger, S ao quadrado. Estou pegando agora matéria com matéria. Isso aqui é um termo tipo interação, 4 campos. Aqui eu tenho só 2 campos. Posso fazer a mesma coisa para o φ. Pegar alguma coisa aqui que tem uma interação, vamos chamar aqui de lambda, φ Dagger φ, mais lambda til, φ Dagger φ ao quadrado. Poderia até colocar outras potências, mas eu vou parar na potência 2, parar no termos quárticos, que a gente chama. E depois, os férmions, a gente, em geral, pelo menos em física de partículas, nós não usamos auto-interação de férmion, só o termo de massa, seria alguma coisa assim, um termo mais mi, menos mi, psi Dagger, gama zero, psi. Em geral, para campo fermiônico, nós não usamos colocar termo que tem 4 férmions, psi barrado, psi, psi Dagger, né? Quer dizer, psi, 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 psi. Porque esses termos são ditos não renormalizados, eles podem ser interessantes em algumas situações de matéria condensada, mas não são interessantes para quem faz teoria quântica de campos, porque esses termos que têm potências mais altas no campo fermiônico, eles induzem as chamadas interações não renormalizáveis. E por que isso não é um problema quando você faz de matéria condensada? Porque em física de matéria condensada, você você não tem uma teoria realmente fundamental. Você tem uma teoria efetiva. Então, ela vale até um... Mas você vai para o coletivo. Né? E você tem até um domínio de energia que aquilo vale. Aquilo vale, vamos dizer, uma região de energias que pode chegar aos elétrons-volts, né? Mas não é... Para você colocar um cutoff ali, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O próprio sistema já te dá um cutoff. Agora, numa teoria de campo, você pode ter energias tão altas quanto você queira. Um problema de física mais fundamental. Então, aí você pode ter problema com a renormalizabilidade, tá certo? Bom, agora, professor, você disse que você falou até no setor de Gauge, você falou em potência 2 das derivadas. Isso. Alguma coisa... Não, a gente pode trabalhar com derivadas de ordem mais alta, mas isso também, numa teoria de campo fundamental, ela pode dar problema com causalidade. Em geral, o que a gente quer dizer, o canônico não significa que é o certo, mas o canônico é você ter campos bosônicos aparecendo com derivadas quadráticas, como aqui, termos quadráticos nas derivadas. Fermiônicos lineares nas derivadas. Esse é o canônico. Agora, você pode ter termos mais altos na derivada. Eu poderia ter, como se você tivesse na mecânica. O que você faz na mecânica? Quem é o teu termo cinético? É um meio de mv2. Então, você costuma ter termo que é quadrático na derivada temporal. Agora, o que significa você colocar um termo que seja, sei lá, um termo assim, meio de um parâmetro psi vezes a aceleração ao quadrado? O que significa você agora colocar derivada segunda no lagrangiano? Então, quer dizer, a tua energia não depende só da velocidade, ela depende da aceleração também. Então, isso é uma situação que pode dar problemas com a causalidade. Então, não é uma coisa óbvia. Isso mesmo em clássico, dá problema, é no clássico, né? Quer dizer, clássico que eu digo, não quântico, né? É a chamada força de Abraham-Lorentz-Dirac. Aquela força de Abraham-Lorentz-Dirac, que é a partícula
recebe um campo eletromagnético. O campo eletromagnético acelera ela. Ela ganha uma força pela interação eletromagnética. Quando ela é acelerada, ela irradia. Bremse estrala. Mas aí, quando ela irradia, ela interage com o próprio campo de radiação, que é o que a gente chama de back reaction. A partícula cria um campo e ela depois interage com esse próprio campo que ela criou. E aí isso leva a uma força dependente da aceleração. Isso aí abre um problema que é bastante discutido na teoria clássica, vamos dizer assim, que é a chamada força de Abraham-Lorentz-Dirac. Certo? Se alguém quiser compreender, eu posso até pedir o Sofiani, que é o postdoc argelino, né, que trabalha aqui, ele tem trabalhado bastante sobre isso. Posso pedir ao Sofiani um dia, se quiser, talvez no verão, nas atividades de verão, para ele dar um seminário sobre essa discussão da back reaction. Ele está trabalhando numa formulação interessante, tentando resolver algumas questões que ficaram. Dirac não conseguiu fechar a questão completamente, deixou as coisas em aberto também. Então é uma discussão interessante, como formular uma teoria consistente para descrever essa chamada back reaction, que é o campo, a partícula gera um campo e depois ela interage com o próprio campo que ela gera. Isso então pode gerar a chamada força de Abraham-Lorentz, que é uma força dependente da aceleração, e isso aí dá um termo então de derivada cúbica, dá uma derivada terceira da equação de movimento. Aí você tem um problema que é x 2 pontos, x 3 pontos. Muito bem. Então, aqui agora, vamos introduzir o setor de Young-Mills. Então nós introduzimos o lagrangiano que acopla o setor de gauge com a matéria, via derivadas covariantes. Um lagrangiano que mistura só a matéria entre si. Mas aqui vamos pensar uma coisa, olha só. Será que eu consigo misturar? Aqui eu não misturei, eu mantive S com S, Φ com Φ e Ψ com Ψ. Será que eu posso misturar, formular, por pegar um termo do tipo, por exemplo, poderia pegar um termo assim, S d'água S, Φ d'água Φ. Nada me impedia de pegar um termo desse tipo, poderia pegar um termo assim. Então eu poderia pegar alguma coisa assim, ó. S d'água S, Ψ d'água, gama zero, Ψ. Poderia pegar um termo assim também. Então eu também poderia misturar a matéria, né? Posso também fazer isso. Deixa eu ver o que mais que eu poderia ser aqui. Esse cara, deixa eu ver se eu posso arrumar alguma. Esse cara aqui é um octete de SO3, tá? Então eu poderia. Poderia pensar o seguinte. Poderia pensar num termo, será que daria? Esse octete de SO3 mistura octete. O S é singlete de SO2, tá? Ele tem carga. Então, acho que a gente para por aí. São as interações mais interessantes que a gente pode provar. E agora, claro, vamos colocar aqui o setor, o lagrangiano de Young-Mills, que é o lagrangiano de Young-Mills para cada setor de gauge, para o S3, para o S2, para o 1 e para o 1. Vamos lá. Lagrangiano de Young-Mills. Primeiro setor, o setor SO3. Ele tem esses campos FA e AA. Então, vou ter o setor aqui, o lagrangiano vai ser o meio do campo elétrico, é A, escalar é A, e aí aqui, menos C2, BA, escalar BA. Então, esse aqui é o setor dos... É a ação de Young-Mills, né, do setor SO3. Claro, eu não vou repetir aqui, mas vocês lembram que esse campo aqui é A, ele era algo do tipo menos gradiente do φA, menos DDT do A. Se aqui aparecia um termo que ia ser menos G F A
BC, FD, AC. Estou dizendo, campo elétrico de Young-Mills para SO3 é isso. Depois eu faço o campo magnético de Young-Mills para SO3, que é rotacional do A menos G, FABC, AB, vetorial AC. Então não vou retomar essas expressões, porque essas expressões já são conhecidas lá de trás. Esse campo aqui é o campo elétrico de Young-Mills para SO3 e esse aqui é o campo magnético de Young-Mills para SO3, ambos expressos em função dos potenciais. Aí agora a gente vai ver o setor de Young-Mills para o SO2. Então vamos ter a mesma coisa, vamos ter mais o meio, né, do EA, escalar EA, menos C2, BA, escalar BA. Agora, o primeiro fator 1. Primeiro fator 1, nós vamos ter aqui mais um quarto, mais um meio. Então, nós vamos ter o campo elétrico associado ao Y, né? É associado ao X. Então, vamos dizer assim, nós vamos ter o campo elétrico associado, vou botar assim, X, escalar campo elétrico do X, menos C2, campo magnético do X, escalar campo magnético do X. Lembrando que quem é X? É o campo elétrico do X. Opa, esse é X aqui é menos gradiente do X menos DDT do X. Quer dizer, esse campo aqui é abeliano. Então esse campo aqui é o campo elétrico normal, é menos gradiente do potencial X, que é esse cara aqui, menos DDT do potencial vetor associado a ele. E o campo magnético no setor X, no primeiro 1, vai ser o rotacional desse X aqui. Então eu sei quem é X e quem é esse. Abeliano. Caso abeliano é simples, não tem aquela parte que depende das constantes de estrutura. E a mesma coisa agora vai valer para o setor do 1'. O 1' ele tem campo elétrico Y e campo magnético. Então vai ter o campo elétrico associado ao Y, escalar campo elétrico Y, menos C2, DY, escalar DY. Lembrando então que esse aqui é menos gradiente do Y, menos DA dt do Y vetor, e esse aqui é o rotacional do Y vetor. Então, temos o lagrangiano completo. Setor de Young-Mills, setor de matéria acoplada com Young-Mills e setor da matéria pura. Então, o que eu vou pedir a vocês, vigiar, quem estiver interessado, em fazer a seguinte tarefa. Então, isso aqui está tudo dado. A tarefa agora seria escrever as equações de Young-Mills para todos os setores, quer dizer, escrever, a tarefa vai ser escrever as equações de Young-Mills, né? Para EA, BA. Vou escrever as equações de Young-Mills para todos os campos, setor abeliano, setor não abeliano. O que é isso? Vamos fazer princípio variacional. Vai variar, variar em relação a φA, variar em relação ao A, variar em relação a φA, ao A, variar em relação a x, x vetor. Fazer as variações. Princípio variacional
para os potenciais. Então, a primeira coisa é escrever essas equações. Mas por que a gente vai escrever essas equações? Para poder identificar as cargas. Então, tirar as cargas. Então, quer dizer, escrever as equações de Young-Mills, né, para esses campos aqui e apresentando, vou colocar assim, então apresentando as expressões explícitas as densidades de carga e corrente. Então, cada setor de Young-Mills, né, cada campo de Young-Mills vai estar associado. Então, no setor SO3 eu vou ter as densidades ρA e as correntes JA. Isso aqui no setor SO3. Depois, no setor SO2, eu vou ter o ρA pequeno, eu vou ter o JA. Depois, no setor do primeiro 1, eu vou ter as cargas ρx e as correntes jx. E depois no setor 1', eu vou ter as densidades ρy e as correntes jy. Então, lê todas as correntes, como a gente fez na aula passada, né? Então, isso aqui mostra para vocês, né? Dá para vocês já assim, a capacidade de pegar questões menos óbvias. Esse exemplo aqui não é um exemplo tão simples assim, né? Então, saber escrever, o que é crucial é saber colocar cada representação de campo, a informação das cargas e das representações nas derivadas covariantes. E aí não importa se você tiver, o que é importante é que cada derivada temporal que aparecer, qualquer derivada temporal que aparecer, seja substituída pela derivada covariante correspondente e que cada gradiente que aparecer seja também desse tipo, substituído pelo correspondente gradiente covariante de rede. É só isso que a gente precisa. Fazendo essa associação, seguindo esse procedimento, não tem que errar. Em qualquer setor de Young-Mills vai ser colocado dessa forma. O campo elétrico de Young-Mills e o campo magnético correspondente da correspondente simetria. Então aqui vai me dar as equações de Young-Mills para o SO3, daqui vão sair as equações de Young-Mills para o SO2, daqui as equações de Maxwell para o primeiro 1 e daqui as equações de Maxwell para o segundo 1. Então, tá mais ou menos assim, não é imediato isso, claro, para quem nunca viu, a coisa não é imediata, mas assim, é importante vocês absorverem o conceito, entenderem que o papel da derivada, quer dizer, o papel da representação é fixar o campo frente à simetria. Quer dizer, a representação é uma declaração de quais são as cargas daquele campo. Quer dizer, no caso não abeliano, a representação tem os geradores, e os geradores fazem o papel das cargas. No caso abeliano, a gente tem simplesmente uma única carga. Mas então, o que a gente precisa dar de cada campo, especificar quando a gente tem várias simetrias, é a representação ou a carga do campo para cada uma daquelas simetrias dadas. Feito isso, eu levo essa informação para a derivada covariante. No momento que eu levo a informação para a derivada covariante, eu tenho meu problema praticamente resolvido, tá certo? Essa é a ideia. Então fica essa tarefinha aqui, que é uma tarefa só de execução, não tem raciocínio, infelizmente, mas é uma tarefa só para treinar e ver como é que ficam as expressões. Então lembrar que nós já tínhamos mostrado na aula passada que as correntes e as cargas,
elas estão sempre na representação adjunta. Apesar dos campos que são responsáveis pelas cargas e correntes estarem em outras representações, a corrente e a carga estão sempre na representação adjunta. Elas se transformam da mesma forma que os campos E e B se transformam. Isso é uma coisa importante, né? Deixa eu apagar isso aqui e vamos colocar mais uma discussão. Então, a gente basicamente fez isso aqui. Deixa eu colocar agora, então, só uma tarefa. Vamos fazer só o caso, né, da teoria eletrofrágil. Caso da teoria eletrofrágil. Só para a gente fixar aqui. Colocar assim. Então, no caso da teoria eletrofrágil, nós temos duas, vou dar daqui a pouco 4h40 dá para acabar. Nós temos duas simetrias. A simetria SU2, que é a chamada simetria de espinho isotópico fraco, e a simetria U1, que é a simetria chamada de hipercarga. Então a gente geralmente coloca assim, uma simetria SU2L e uma simetria U1Y. Vamos colocar aqui. Então, essa simetria aqui é o isospin fraco, weak isospin, e essa simetria aqui está associada a uma carga chamada weak hypercharge. Na teoria SU2-1 tem uma relação chamada relação de Gell-Mann-Shijima. A relação de Gell-Mann-Shijima, ela fixa a carga elétrica em função da terceira componente do spin isotópico e a hipercarga sobre tudo. Vou explicar melhor isso aqui. Então, essa simetria aqui é a simetria SU2. Essa simetria é uma simetria que associa ela ao setor left. Por que left? Left porque está ligado à quiralidade. Uma propriedade que a gente já estudou um pouco de equação de Dirac, né? Como a gente fez aí nos cursos de equação de Dirac, né? A gente tem a chamada quiralidade. Quer dizer, o campo pode ser decomposto, né, em duas quiralidades, a chamada quiralidade left e a quiralidade right. Na teoria eletrofrágil, o elétron, o elétron e o neutrino, eles formam um dublete left. Separadamente, eu tenho o elétron na quiralidade light. Então, a simetria é SO2 por conta dessa decomposição. O elétron e o neutrino de massa zero, então ele só tem quiralidade leve. O elétron, então, ele se decompõe em dois. Eu tenho um elétron com quiralidade leve e um elétron com quiralidade light. São duas partículas diferentes ainda, né? Na verdade, tudo que é left pertence à representação meio zero do grupo de Lorentz e tudo que é light pertence à representação zero meio do grupo de Lorentz. Então são duas representações distintas. O elétron e o neutrino formam um dublete e o elétron right é um singlete de SO2, não tem carga SO2, ele é um singlete. Então vamos colocar assim, a gente organiza dessa forma, pega esse dublete, neutrino left e elétron left, é um dublete de SO2, então ele é um dublete de SO2. E qual é a carga dele segundo o 1? A gente usa Gell-Mann-Shijima. Por exemplo, o neutrino, a carga eletromagnética dele é zero. Do ponto de vista do SO2, isso aqui é como se fosse um dublete de spin. Do ponto de vista do SO2, na representação meio, eu posso ter spin meio e menos meio. Então, o spin dele é a parte superior. O I3 é meio, está na representação de isospin meio. E aí, isso aqui vai me fixar a carga Y dele. Então, isso me diz que a carga dele é menos 1.
Então, esses dois, esse dublete, ambos têm carga menos 1, segundo a simetria U1. Então, eu pego esse dublete de SU2, então eu associo, é como o modelo é construído. Nós juntamos o neutrino e o elétron num dublete de SU2, então e a relação da carga elétrica com a simetria SU2 e a simetria U1 é essa relação aqui de Gelman e Xg. Claro, aqui no curso nós não estamos debatendo isso. Outro curso, que é o curso de Interações Fundamentais, eu justifico isso aqui, como isso aqui aparece. Eu já estou dando o resultado para você, que a carga eletromagnética se relaciona dessa forma com o espinho isotópico com a hipercarga. E isso aqui, então, é chamada relação de Gelman e Xg. Então, como eu sei que isso é um dublete, nós sabemos trabalhar com SU2. SU2 tem 3 geradores. Na representação de spin meio, é o que a gente faz. A gente coloca o spin up aqui e o spin down aqui. Mais meio, menos meio. Eu faço a mesma coisa para o spin isotópico. Então, já sei qual é o dublete. Vamos olhar para o elétron. A carga do elétron é menos 1 em unidades de R. O spin isotópico dele ele é a parte de baixo, então é menos meio. E aqui, mais y sobre 2. Então, vai ficar menos 2, esse menos 1 que vem para cá, mais 1, dá menos 1. Então, os dois têm a mesma carga abeliana. Então, elétron leve, neutrino leve e elétron leve têm a mesma carga y. Então, a gente já pode escrever a derivada covariante dele. Quem vai ser a derivada covariante desse vetor coluna, desse dublete? Então, vai ser a derivada usual. Aí vamos ter aqui, simetria SU2. Então, vamos colocar aqui mais I. Constante de acoplamento de SU2. Campos de Yang-Mills escalares de SU2. Vamos chamar de Φ. Quantos geradores SU2 temos? 3 geradores. Na representação do dublete, os geradores são sigma A sobre 2. Então, isso aqui atuando no neutrino leve e no elétron leve. Mas agora, ele não é neutro segundo 1. Então, vamos ter lá, mais I, G'. Os potenciais de 1, vamos chamar de Y. Vamos chamar esses potenciais aqui de, sei lá, vamos chamar esses potenciais de Qi. A carga, bota o valor da carga no lugar do gerador, é menos 1. Carga menos 1. E aqui, neutrino leve, elétron leve. Muito bem. Deixando por enquanto assim. Vamos escrever. Então vamos fazer uma coisa aqui, já. Vamos pegar aquela expressão, vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos escrever assim. Vamos pegar primeiro esse termo aqui. Ó. Vamos trabalhar só esse termo aqui. Esse termo aqui eu posso colocar assim, ó, I sobre 2G. I sobre 2. Agora essa combinação aqui eu posso fazer. Vai ficar ΦA sigma A. Φ1 sigma 1 mais Φ2 sigma 2 mais Φ3 sigma 3. Multiplicando as matrizes de Pauli. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Aqui vai ficar Φ1 e aqui vai ficar Φ1. Eu estou multiplicando Φ1 pela matriz de Pauli de sigma 1. Depois da matriz de Pauli de sigma 2 é menos I mais I. Então, vai aparecer aqui menos I Φ2 e aqui vai aparecer mais I Φ2. E depois eu tenho Φ3 a 3, Φ3 sigma 3, Φ3 menos Φ3. Então, vamos escrever esse termo assim. Então, vamos ver lá. Derivada covariante do dublete, neutrino leve, elétron leve, vai ser derivada usual. E aí vamos ter o quê? Mais I sobre 2G. Vamos colocar a nossa matriz aqui. E aí você está explicitando aquilo que eu perguntei de misturar componentes.
Oi? Isso, exatamente. Por isso que eu estou fazendo isso. Para você ver as misturas de componentes. Depois o último termo. Menos I, G'. Então vocês estão vendo o seguinte, que temos quatro potenciais de gate, Φ1, Φ2, Φ3 e Φ. Φ1, Φ2 e Φ3 são os potenciais escalares de Young e Mills para S2 e Φ é o potencial escalar de gate para o U1, a hipercarga. Vamos abrir essa expressão, então a gente ficou assim, ó, DDT do neutrino leve é assim. Se eu botar assim, DDT do neutrino leve, DDT do neutrino leve vai ficar DDT do neutrino, aqui. Agora, esse termo aqui vai produzir mais I sobre 2G. Aí aqui nós vamos ter Φ3 neutrino leve. Porém, aquilo que você falou, vai aparecer aqui o termo que vai combinar Φ1 menos I Φ2 elétron leve. E aí aqui, estou pegando só a parte, estou pegando essa matriz e esse aqui, menos I, G', aqui, neutrino leve. Deixa eu pegar agora a derivada covariante temporal do elétron leve, derivada temporal usual do elétron leve. Aí vamos ter esse termo aqui de baixo, mais I sobre 2G, Φ1 mais I Φ2, aqui, e leve, menos Φ3 elétron leve, menos I, G', aqui, elétron leve. Então, aí está a mistura. Você está vendo que na derivada covariante do Φ entra o elétron e vice-versa, o empatar. E na derivada covariante do elétron entra o neutrino. Então, modificamos assim. Então, a gente já viu as derivadas temporais. Se a gente for fazer a mesma coisa, eu não vou nem refazer. Para as derivadas espaciais, é só olhar aqui, ó, botar aqui assim, gradiente espacial. Oi, Miguel, tudo bem? Eu comecei a aula 3 horas e aí a gente fez uma primeira parte que era a continuação de ontem e agora eu estou dando uma introdução só para vocês verem como é que, usando o que vocês já sabem de teoria de Young-Mills, como construir o modelo eletrofrágil no setor de elétrons, tá bom? Então aqui vamos colocar a derivada covariante, aqui fica o gradiente, aí aqui vai ficar menos I, G, aí aqui vão aparecer os potenciais de Young-Mills, sigma está aqui, e aqui vai aparecer mais IG' e o potencial vetor. Então essa agora são as derivadas espaciais. Então vai ficar com a mesma configuração, só trocando, por exemplo, esse sinal aqui e esse sinal aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui estão as derivadas temporais. Aqui. Então a gente teria aqui o seguinte, o gradiente covariante atuando no setor, atuando no campo do neutrino left. Então vai ser isso aqui. Vai ser o gradiente usual do neutrino left. Aí vamos ter aqui menos I sobre 2G, e aí vamos ter essa composição aqui. Menos I sobre 2G. A gente pode seguir até por aqui. A3 neutrino left mais
A1 menos IA2 elétron leve. E aí aqui vai aparecer menos I, G', vai aparecer o resto mais I. Mais I, G', aqui, e aqui o gradiente covariante do elétron leve. Vai aparecer o gradiente do elétron leve, menos I sobre 2, aqui vai aparecer A1 mais IA2, menos A3 elétron leve, e aqui mais I, G', então aqui tem que ver, né? Esqueci de botar o que ver. Então a gente tem todas as derivadas covariantes, dadas como se diz, as especificações do grupo de Cage, a gente conseguiu construir todas as derivadas covariantes, tanto para o elétron na sua quiralidade leve, quanto para o neutrino na sua quiralidade leve. Esse campo aqui, está aparecendo aqui, Φ1 mais Φ2, esse campo está aparecendo aqui. Φ1 menos Φ2. Vai aparecer o correspondente vetorial. A1 menos IA2. São os três campos de Young-Mills de SO2. Então, observe o seguinte, ó, quando esse campo atua aqui, o que ele faz? Então, ele vai atuar aqui, ó, no neutrino e no elétron. Quando esse campo ele vai bater aqui, ó, Φ3 vai bater no neutrino. E esse que vai bater aqui, vai trazer isso aqui para cima. Quer dizer, a primeira componente desse produto matricial aqui vai ser um vetor coluna, e que essa combinação aqui sobe, e essa combinação aqui desce. Então, o que a gente está observando? Φ1 menos Φ2 atua no elétron, que tem carga negativa. E quando ele atua no elétron, ele traz o elétron aqui para cima. Vai ficar aqui em cima, vai ficar Φ3 neutrino leve, mais Φ1 menos Φ2 elétron leve. Mas só que a gente lembra o seguinte, quem está aqui em cima é quem tem a carga maior do que esse. A carga desse que está aqui em cima é zero, o neutrino tem carga zero e o elétron tem carga menos 1. Quando o Φ1 menos Φ2 atua no elétron leve e traz ele aqui para cima, ele está no setor de carga zero, ele vai estar junto com o neutrino. Então, se esse cara tem carga negativa, esse cara aqui tem que ter carga positiva, porque a carga negativa desse cancela com a carga positiva dele para botar ele aqui no setor de carga zero. Então é esse campo aqui que nós identificamos como o campo, vamos dizer, W mais e W menos. Quer dizer, esse cara, esse aqui, ele está levantando, então ele tem carga mais, e ele é a parte escalar. E esse cara aqui é a correspondente parte vetorial. Então, os bósons, né, de Young-Mills W+, tem essa estrutura. A parte escalar é essa. Então, esse cara aqui é o bóson vetorial carregado, com carga positiva, parte temporal, parte escalar e parte vetorial. Similarmente, quando a gente pega esse aqui, o que ele faz? Ele vai pegar isso aqui e vai trazer para o andar de baixo. Vai pegar Φ1 mais Φ2 neutrino, vai trazer aqui para baixo. E Φ3 elétron. Então, quando esse cara aqui bater no neutrino, o neutrino tem carga zero. Mas esse cara vai bater no neutrino e vai trazer o resultado aqui para baixo. Ou seja, vai botar o resultado no setor de carga negativa. Então, essa combinação com o sinal mais, Φ1 mais Φ2, é que nós identificamos como um bóson vetorial de carga negativa. Vai ser a parte escalar, W-. E a parte vetorial correspondente vai ser A1 menos IA2
que vai ser olhado como sendo o bóson de Young-Mills vetorial com carga negativa. O que vocês estão observando aqui é o seguinte: esse neutrino aqui é carga zero, carga zero, carga zero. Então esse cara aqui tem carga zero. Carga menos. Então esse cara aqui tem que ter carga mais para poder dar carga zero aqui. Carga zero, carga zero. O elétron tem carga menos. Então essa carga aqui é menos. Então, se o neutrino tem carga nula, esse cara aqui tem que ter carga menos. Está aqui. Está aqui. Esse cara aqui tem carga menos, que é a mesma carga que esse aqui. Então esse cara aqui é neutro. Esse cara tem a mesma carga, então esse cara aqui é neutro. Então, já entendeu da onde saem os bósons vetoriais carregados da interação eletrofrágil, o W mais e o W-. Eles vêm do setor do SO2, é o SO2 que vai dar origem, através das suas componentes φ1 e φ2, A1 e A2, é que vai dar origem aos bósons carregados, nessas duas combinações aqui. Mas essas grandezas não são dependentes de gauge? Quais? O φ1, φ2, logo... φ1 são todos dependentes, todos